nós não tínhamos um fundo de reserva, nós não tínhamos o valor para investir. Ele falou, como nós vamos começar? O meu emprego, apesar de eu não estar mais satisfeito com a CLT, ele é a única renda fixa dentro de casa. Como? Eu falei, calma. Naquele momento, ele tinha a visão de que se ele perdesse o emprego, a família dele estaria em risco. Em risco, exatamente, né? A preocupação do homem dentro da casa, né? Porque a gente se aventura quando você não tem filho. Quando você tem filho, você já é mais cauteloso. Então, teve esse medo. E eu falei, calma, eu tenho um plano. Relaxa que eu tenho um plano. Bem isso. Eu falei para o Diego, né, que nós teríamos 1 ano para reduzir os nossos custos em casa. Nesse período, eu comecei a produzir doces em casa também, porque a gente precisava acelerar, né, esse processo para poder comprar máquina, né, investir na empresa. Então, eu comecei a fazer pães, doces, para ele vender na empresa. A gente diminuiu um pouco os custos em casa. E aí, com essa diferença, a gente para a gente poder começar a investir em preparar a nossa empresa, né? E eu falei, então a gente tem esse 1 ano para fazer isso. Quando der 1 ano que a gente tiver com tudo pronto, você vai precisar conseguir um acordo na empresa. Porque seria o nosso tempo para estar trabalhando por conta, mas ter uma reserva de dinheiro para começar a ter o retorno, porque nenhum negócio também é assim imediato, você precisa trabalhar, né? E eu não tinha uma cartela de clientes, então eu precisava fazer minha cartela de clientes, começar a ter retorno para, de fato, viver apenas da Capaz. É importantíssimo que o empreendedor tenha essa maturidade de entender que o negócio, você não vai abrir o negócio e começar a ganhar dinheiro, né? Não. Tem esse tempo também de maturação do negócio. Vocês pensaram, inclusive, nesse detalhe. Se planejaram para aguentar firme ali até que começasse a render. E aí, Elô, quando a gente quer alguma coisa, né, realmente quer, você faz de tudo para acelerar um processo. Então, esse período que era para ser em 1 ano, em 9 meses nós conseguimos concluir. Vocês reduziram. Nós reduzimos com essas vendas de chocolate, todo evento que tinha, era Dia das Mães, Dia das Crianças, data comemorativa de empresa, eu fazia kit de chocolate, mandava, oferecia pão, cuca. Cuca é um bolo bem tradicional do sul, que não tem aqui em Minas. Então eu fazia fornadas de cuca para o Diego vender na empresa. E essa grana, ela era reservada para vocês iniciarem a empresa. Iniciarem a empresa, exatamente. E aí, quando deu os 9 meses, né? Uma gravidez. O filho uma nasceu. Gravidez, nós estávamos gerando nossa empresa, né? Outra coisa também que acho que é muito importante falar, tudo isso acontecendo foi em silêncio. Era eu e ele. Os meus pais não sabiam, a família dele não sabia. Deus preparando. E Deus. Por quê? Vocês não quiseram falar porque achou que as pessoas não iam apoiar? Claro, tem esse lado também, que às vezes uma palavra de uma pessoa pode te desmotivar, tirar você do foco. Já que, assim, eu te falo por experiência própria, né? Quando eu decidi trilhar esse caminho de empreender, eu fui atrás de algumas pessoas que trabalharam comigo, outras que foram minhas clientes e tudo mais. E assim, nem todos acreditam no seu projeto, alguns, na verdade, a maioria, falam que não vai dar certo, que a gente tá louca, e que não se dispõe a te ajudar de fato, nem para dar um simples depoimento. As pessoas têm muito receio disso, e isso é muito ruim, né? Porque alguns empreendedores acabam desistindo aí. E a gente, diferente disso, resistimos, acreditamos nos nossos projetos e estamos aí, né? E o que acontece também nesse momento, né, de, por exemplo, 9 meses ali, a gente queria simplesmente estralar os dedos e ver tudo pronto. E aí, se nós tivéssemos que lidar com a pressão das outras pessoas cobrando, e aí, quando vocês vão começar? Eu acho que não teria dado certo. Porque já passava a pressão interna, o desespero, o desejo de começar, de ver fluir, mas saber que existia um processo durante tudo isso. Então eu falei, Diego, nós só vamos contar para as pessoas na hora que, de fato, você não estiver mais na CLT e a gente vai falar assim, nós vamos dar início à nossa empresa. Aí sim as pessoas precisam saber. Porque para que ela começasse, dependia somente de nós dois e Deus, né? Então, para que abrir isso para outras pessoas naquele momento? Não se fez necessário. E deu muito certo.
Até mesmo quando deu os 9 meses, aí o Diego chegou na empresa, né? Chegou no coordenador dele, que tinha um relacionamento muito bom. É importante também a gente entender que é necessário sair da CLT, porém deixar as portas abertas. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Porque você... Hoje, nós temos uma grande quantidade de clientes que são justamente as pessoas que trabalhavam com ele. Então, se ele tivesse saído dali fechando portas, o empreendedor ele tem que abrir portas. E não fechar. E não fechar. Ele tem que aumentar o seu network. Tem que aumentar. Então, ele chegou no coordenador e falou, olha, não falou do que se tratava exatamente a empresa. Eu gostaria de que você me mandasse embora, fizesse um acerto comigo, se possível, né? Para que eu pudesse receber ali os meus benefícios, porque eu tenho um projeto com a minha esposa. E se não for dessa forma, não vai ter como. E aí o coordenador dele tomou um susto, falou, Diego, eu não esperava isso, porque você é bom funcionário, a empresa, né, e tal, para que sair? Aí ele falou, por quê? O Diego falou uma frase que foi impactante para ele. Enquanto eu continuar aqui, eu vou sendo isso, funcionário da empresa. Se eu sair daqui, eu não serei mais um funcionário, eu vou ser o proprietário da minha empresa. E aí foi aonde houve um processo, né? Demorou, porque ele não tinha motivo para dispensar o Diego, e é uma grande organização. Então, ele precisava justificar o porquê estava desligando o funcionário. Então, houve um processo de de 30 a 60 dias de espera. Nossa. Angustiante. Foi o processo mais doloroso, porque estava tudo pronto. Dependendo só desse startzinho aí. Exatamente. E aí, chegou no limite, sabe? O Diego voltou para a empresa dele depois desse processo, conversou novamente com o coordenador dele e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você falar que não vai poder me desligar, eu vou continuar trabalhando aqui do jeito que eu tenho feito sempre, né? Não vou causar motivos para ser desligado. Só que todos os dias você vai olhar para mim e vai saber que a minha empresa está dentro da sua gaveta. E aí ele falou, eu vi que você está decidido mesmo, você quer sair. Então nós vamos te desligar hoje. E aí fez o desligamento dele. Que legal! Foi assim, nós temos uma foto desse dia. Depois manda pra gente que a gente vai colocar aqui no cantinho do vídeo. Vou colocar. O semblante de alegria. Eu tô toda arrepiada, até meu rosto arrepiou. Nós temos uma foto desse dia. E aí, o que aconteceu? Né? Uma conquista para nós. Era a virada da chave, sabe? E fechar um ciclo e iniciar o outro. Tudo isso que a gente sempre espera. E aí, o que acontece? Ele chegou em casa, né? E aí nós fomos contar para os meus pais que o Diego tinha sido desligado da empresa. Só que os meus pais não sabiam da empresa que vinha surgir. Né? E foi um momento de muita tensão. E vocês moravam juntos? Isso. Nesse processo, né, como as coisas estavam muito apertadas financeiramente para ambos os lados, nós optamos naquele período em morar dentro da mesma casa, né? Então morávamos eu, meu esposo, os 2 filhos, meu pai e minha mãe. Por quanto tempo? 9 anos. Foram 9 anos. Aí vão falar assim, gente, mas 9 anos, né? E foram 9 anos. Cada um no seu tempo e tudo no tempo de Deus. Aí falava, porque vocês não queriam o próprio espaço? Claro que queríamos, mas naquele momento, tanto para nós quanto para os meus pais, estava inviável, né? Então não era oportuno. Então, o que nós fizemos? Fomos nos adequando, né? Estipulando ali os limites, né? Para todos poderem conviver. E, no entanto, as pessoas falam assim, nossa, foi muito difícil. Elô, não foi, porque durou 9 anos. Não chegou um ponto que te falar assim, agora não dá mais, não teve um extremo. Quando nós conseguimos fazer essa separação, foi justamente após, né, a Capaz ter dado certo e tudo mais, então foi prazeroso para ambos os lados. Só que naquele dia, quando o Diego chegou em casa e falou que tinha sido desligado da empresa, nós vimos o semblante de preocupação do meu pai, muito aflito. Ele pensou que a Jaqueline já não está trabalhando, né? O Diego agora é desempregado. As 2 crianças, ele olhou pra gente e falou assim, fiquem calmos porque nós vamos nos apoiar mais uma vez e vai dar tudo certo. Seu pai falou isso? Ele ficou muito preocupado. Quantos anos tinham seus filhos? O Antônio estava com 2 anos e meio e o André com 8 anos. Então,
teve e a gente, assim, já tava naquela vontade de contar o que ia acontecer, mas a gente queria esperar, de fato, alguns maquinários chegar para mostrar, né? E aí nós falamos, não, pai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? E aí nós esperamos ainda mais uma semana, que foi quando as máquinas chegaram. Aguenta, coração! E aí nós sentamos, né? E pedi para os meus pais sentarem no sofá, que a gente tinha algo para contar para eles. Naquele primeiro momento, Elô, a minha mãe olhou para mim com lágrima nos olhos e falou, vocês estão voltando pro Paraná, né? Ela imaginou isso, tipo, as portas se fecharam aqui, então nós vamos ficar e vocês vão tentar a vida no Paraná novamente. Longe de nós. Porque a família do Diego tá lá, então acho que no primeiro momento ela pensou isso. E vó e vô é pai e mãe com açúcar. Então a dor dela não foi por mim. Também por você. Foi pelos meninos, né? E aí eu falei, não, nós não vamos. Aí a gente contou, né? Falou, olha, nós temos uma empresa. Minha mãe, como assim, Como né? assim temos? Por que eu te falo nós temos uma empresa? Porque nesse processo de preparar a empresa foi justamente isso. Nós fomos atrás da parte burocrática, de abrir o CNPJ. Então nós tínhamos tudo isso. Nós tínhamos uniformes pronto, nós tínhamos um Instagram pronto, com a logo só que fechada. Estava tudo pronto. E aí então quando nós chegamos, nós falamos, olha, tá aqui a máquina, tá aqui os cursos que nós fizemos nesse período e agora nós vamos trilhar o nosso caminho. E foi assim, e naquela hora meu pai falou assim, já deu certo, eu tenho certeza que deu certo. Olha. E foi a melhor decisão que vocês tomaram, porque o meu pai é autônomo, ele é empreendedor, né? Ele sempre foi, então a mente dele nunca foi para o CLT.